Pregando, chegou a hora do apelo. Quem quer entregar a vida pra Jesus? E eu, quando eu pregava, o vento batia, o mato balançava. E eu falava que o mato era a igreja. E eu já tá sacudindo ali, olha lá, a unção já passou. Tem irmã caindo aqui. Era o vento balançando o mato. E eu falava que o mato era a igreja. As árvores, na galeria tá. Nunca preguei galeria, nem tinha subido galeria, nem sabia o que era galeria. Galeria. Lá em cima da galeria, agora é a hora do apelo. Quem quer entregar a vida pra Jesus? Levantou um cara no meio do mato, mano. Ah, você tá de sacanagem. Aí eu saí correndo. Não, eu te falei isso agora. Eu ia correr. Eu corri. Fala comigo, Maravicello! Sejam bem-vindos ao Vença Cash. E hoje nós vamos receber aqui, grandão, um cara que tem o dom da palavra, o cara que vai realmente falar nos nossos corações. Primeiramente, bom dia, né, grandão? Bom dia, esse horário gostosinho que a gente marcou o podcast hoje, hein? É porque quando a gente vai ficando famoso, a gente tem muito compromisso. A agenda vai ficando assim meio complicada. Nós estamos estourados, irmão. Então tem que ser tudo mais cedo. Exatamente. Grandão, hoje, fala um pouco dessa pessoa que nós vamos receber. É uma estrela. É um ser de Deus, Ele cara. é maravilhoso. Fala um pouco dele aí. Hoje nós vamos receber aqui esse rapaz que tem o dom da palavra, tá assim, estourado nas redes sociais. Explodido, tem o dom da palavra, o nosso pastor Jackson Marques. Uau. Trem! Bate palma aí. Que coisa linda. Ô, Jax, que prazer você aqui com a gente. Eu vi que você veio de verde, né, em homenagem ao nosso estúdio. Olha aí, cara. Então, eu tô muito feliz, cara, por você ter aceitado o nosso convite. Já tinha muito tempo que eu tava querendo te trazer. E, inclusive, tô te devendo um almoço. Porque... Olha aí. Tô te devendo um almoço. É hoje. Porque, primeiro, eu queria almoçar com você para nós conversar, e depois, mas a ordem dos fatores não altera o resultado. Tá profundo O hoje. resultado da bênção, entendeu? Então, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Que isso, é um prazer estar aqui com vocês, uma honra. Gostei demais do clima. Gostei demais do clima. Cara, é o seguinte, eu já vou começar na lapada, Meu entendeu? Deus. Eu não vou perguntar pra mim como foi sua vida, não. Eu vou perguntar já, a sua vida você vai contar depois. Eu já quero, agora já vai afiar, já vamos amolar o machado do Meu rápido, Deus, meu entendeu? É o seguinte, na Bíblia, tem uma frase na Bíblia que ela é repetida mais de 300 vezes, que é a frase não temas. Então por que na Bíblia é tão repetido não temas e as pessoas ainda têm tanto medo? Fala pra gente. Então, o medo, ele não é ausência de fé. O medo é um sentimento que acaba escurecendo o seu nível de fé. Por que é mais fácil ter medo do que ter fé? Porque as pessoas entendem que a primeira opção é a certa e não é. Nem sempre a primeira opção é a certa. Todas as vezes que você abraça o medo, você esfria a fé. Toda vez que você alimenta a fé, os medos morrem. A palavra medo, de trás para frente, é dome. Medo, dome. Ou você domina o medo, ou ele vai dominar você. Ou você governa ele, ou ele te governa. Por quê? O medo te limita. O medo é uma prisão. Ele não prende seu corpo, ele prende a sua mente. Não tem como você saber para onde está indo se você tem medo. Entende? O medo rouba o seu potencial. Eu sempre digo, não permita que o medo roube a sua oportunidade. Oportunidades são poucas, mas os medos são muitos. Ou então, ao invés de eu investir no meu medo, eu preciso investir na minha fé. A fé é uma chave que te desprende, né? Ela te destrava. Então, toda vez que você alimentar o seu medo, automaticamente você vai esfriar a sua fé. O medo é o maior ladrão de sonhos. Pessoas poderiam estar longe, mas não estão por causa do medo. Entende? Então, o medo é um boicote do talento. E como que vence o medo? Então, todas as vezes que você aparece com algo negativo, você precisa construir algo positivo. Se você quer destruir o errado, constrói o certo. Quando você constrói o certo, automaticamente você consegue derrubar o errado. Então, a fé é o único meio de você destruir o medo. Quando a Bíblia diz não temas, quem está falando é Deus. Nenhuma vez é o homem falando com você não temas. É Deus dizendo não temas. Se você tem um leão e você sai na rua com esse leão e você encontra o pitbull, você vai ter medo do pitbull? Não vai. Você está do lado do leão, cara. Exatamente. Quem está te falando é o leão, hein? Quem tá te falando é o mais forte, cara. Você vai ter medo. Exatamente. Você tá aí? Ele é cabuloso. Você tá com ele, irmão. Eu gosto de você porque você fala de um jeito
que qualquer pessoa consegue entender, cara. Sim. Entendeu? Você consegue decifrar aquilo que as pessoas insistem em não entender. Uau. Por isso que eu gosto do jeito que você fala. Gostei, solta, repete aí, gostei. Você consegue decifrar Sim. aquilo que as pessoas insistem em não entender. Uau. Muito top, sim. E Ô, Ricardo, rapidinho, hoje as pessoas querem falar difícil. E quando você tenta falar uma fala difícil, automaticamente você vive uma vida complicada. A pessoa mais profunda de todos foi Jesus, mas a pessoa mais simples também foi Jesus. Jesus sabia tudo e vivia como se não soubesse nada. E hoje tem gente que não sabe nada e quer viver como se soubesse tudo. Quando você fala simples, você alcança todo mundo. Entende? Porque quem se acha grande para fazer algo pequeno é pequeno demais para executar algo grande. A grandeza começa quando você diminui. Por quê? Tem um versículo da Bíblia, que até serve para os flamenguistas, que os humilhados serão exaltados. Dorival Júnior. E de fato é mesmo. Todas as vezes que você chega grande, você sai pequeno. Toda vez que você chega pequeno, você sai grande. Entende? Então, Deus não pode aumentar o seu nível se você já aumentou o seu próprio nível. Deus não pode exaltar alguém que já se exaltou. Então, quanto mais simples você for, mais grande você vai ser. A grandeza começa na simplicidade. Ser simples é lindo. Simplicidade é uma chave. Pô, nós já começamos aqui com um negócio aquecido, hein, Grandão? Não, o negócio tá... Não é? O rapaz, bem que você falou que o rapaz é especial mesmo. Hein? É especial. Às vezes a gente luta por um propósito a vida inteira. Ou muito tempo da sua vida lutando por um propósito, lutando por aquilo que você acha que é o seu caminho. E você luta, e você corre atrás, e a parada não desembola, e você vai tentando, e chega um certo ponto da sua vida, Deus fala assim com você, ó, não, é pra cá. E daqui você vai. Você foi atleta, jogador de futebol. Anda igual jogador de futebol. É verdade. Bom de bola. A passada. Aquela passada assim, ó. Ó como é que é a passada do jogador de futebol. Passada de jogador caro. Ele já entrou ali, Ponto dos dedos. Panturrilha. Bolsinho debaixo do braço aqui, ó. Bolsinho debaixo do braço. Chegou, Fonezinho aqui, chegou. JBL. Aí já é raiz, aí já é raiz. Como que foi essa etapa da sua vida que você se dedicou ao futebol e depois Deus te levou realmente para o propósito dele? Porque não é o nosso propósito, é o propósito dele. Uau, que pergunta. Uau. Até respirar. Uau. Então, eu nunca quis ser um pregador, né? Nunca pedi isso. Nunca falei, eu quero ser um pregador. Nasci na igreja. Na verdade, eu não nasci na igreja, a igreja nasceu em mim. A igreja não é uma reunião de anjos. A igreja é um encontro de homens sendo aperfeiçoados. As pessoas falam assim, vou sair da igreja por causa de fulano. Quem sai da igreja por causa de pessoas nunca esteve nela por causa de Jesus. Que é isso, hein? Agora essa foi forte. Hein? O templo foi feito para pessoas e não pessoas para o templo. Hoje é mais fácil abrir igreja que abrir biblioteca. Igreja não se abre, igreja nasce. Tem gente querendo ser pastor, mas nunca foi ovelha. Tem gente querendo liderar, mas nunca foi liderado. Então, o que eu aprendo? Flecha não tem direção própria. O meu maior sonho era ser um jogador. Eu tinha empresário, não vou citar o nome aqui por... O meu empresário era o camisa 10 do Galo, cara. Já aproveita e conta um pouquinho da sua vida. Como é que você... O cara que quer ser jogador, ele já nasce jogando bola com 5 anos. Claro. Como é que foi? O primeiro presente que você ganha é a bola, cara. Então, desde pequeno, você já jogava bola? Jogava bola, 6 anos, 7 anos. Matei muita aula, mano. Tomei bomba demais. Matava aula muita aula pra jogar bola. Muita, mano. E aí, tudo que você faz com muita prática, você se torna excelente. Quando você faz algo... Por isso que tem gente que mente tanto que a mentira pra ele virou uma verdade. Sim. O cara faz isso tanto, chega uma hora aquilo pra ele virou uma verdade. Então eu jogava tanta bola que o pessoal começou a falar, mano, esse menino é bom, esse moleque é bom. Olha, ele é um canhotinho bom. Eu jogava de meia esquerda. Mas quando tinha um cara que era melhor do que eu, um 10 clássico, então eu ia pra ponta esquerda, que eu era muito driblador. Então, ponta esquerda é mais fumaceiro, né? Denilson da vida ali. E aí, a minha vida tava toda pronta. Nunca tive uma contusão, nunca tive uma lesão. Até que o meu empresário foi vendido pro Japão. E aí ele rescindiu comigo. Então, muita gente, olha, São Caetano quis na época. Minha mãe ficava, não, você não vai, não sei o quê, papapá. E aí, eu tive que fazer uma decisão. Sua família te apoiava?
Entre aspas. Porque quando minha mãe estava grávida, em 1984, ela chegou no lugar da oração, uma irmã chegou para ela e falou assim, a senhora tá grávida. Eu falei, não, irmã, tá grávida. Tem um varão dentro do seu ventre, eu vejo um rolo de fogo dentro do seu ventre. Aí quando ela foi fazer, tava grávida. Quando descobriu, era um menino. Eu sou o último filho, cara. E detalhe, eles não tinham projeto de me ter, mas Deus tinha. Ó. E você sempre foi de família evangélica? Sempre. Nascido dentro da igreja. Criado, casei virgem, cara. Com 29 anos, casei virgem. A galera falava, cara, você é muito fraco. Depois que eu descobri que eu era muito forte. Era muito forte. Porque quando a cabeça de baixo pensa, a de cima para de governar. E aí eu fui... Deus foi fechando as portas pra mim. Deus começou a fechar as portas. Aí eu ia assinar um contrato, aí vi que os caras queriam mais do que eu queria. Eu falei, ih, rapaz, tá dando ruim. E eu já percebi que era Deus fechando as portas. E uma coisa que eu carrego na minha vida é que Deus pode fechar uma porta para fazer você olhar para outras direções. Se Deus não tivesse fechado aquelas portas, eu não estaria aqui hoje falando sobre o evangelho. Foi necessário ele fechar aquela porta para me tirar da minha zona de conforto, para me levar para minha zona de confronto. E geralmente as pessoas não gostam de confronto, né? Mas é melhor estar vivo dentro da zona de confronto do que estar morto na zona de conforto. Tem lugares que se Deus não te tirar, você não vai querer sair. Uma coisa é você sonhar o seu sonho, outra coisa é você sonhar o sonho de Deus. Mas não passava pela sua cabeça ser um pregador? Não, tá louco? É porque assim, não parece, mas eu tenho um lado tímido. Como assim você chegar, uma multidão, 1000 pessoas, sei lá, tá te esperando, irmão. Uma coisa é você cantar, a música já tá pronta. Ninguém ouve música na hora. Outra coisa não, rapaz, você chegar lá, 1000 pessoas sentadas te ouvindo. Pronto, e aí? No freestyle. Fala pra mim aí, irmão. Tudo bem que você vai ler um texto ali, mas e aí? Tem a inspiração divina, mas tem o seu lado humano lá que você prepara o texto. Cara, é muito complicado. Tá, mas como você foi criado na igreja, sempre teve um conhecimento bíblico. Sim, claro. Buscou. Claro. E, beleza, você jogava bola, as coisas começaram a ficar difíceis, e aí? Como é que foi a parada? Então, aí o que acontece? Como as portas começaram a se fechar, e eu comecei assim, precisava de uma direção. E foi nesse meio que Deus começou a confirmar. Ó, seus próximos passos a partir de agora vai ser esse. Por quê? Até agora você tá vivendo o seu sonho. Eu tô te chamando pra você viver um propósito. O propósito é o que vai fazer você dormir tarde e acordar cedo. Porque é mais fácil você viver dentro de um propósito, ou melhor, é mais difícil você viver dentro de um propósito do que dentro de uma proposta. Sim. A proposta eu tinha de mais, e o propósito eu tinha de menos. Sim. Então eu tinha que tomar uma decisão. E aí, esse era o grande sonho da minha mãe, mas nunca foi o meu grande sonho, Sim. ser um pregador. Então foi um desafio. Eu tive que abortar o meu sonho para viver um propósito. Eu tive que tomar uma decisão e hoje eu digo a todo mundo, decisões definem destinos. Para eu chegar onde eu cheguei, eu tive que abrir mão de quem eu queria ser. Isso dói. Mas como que foi a bifurcação na hora? Como é que foi assim? Vou parar. Eu estava jogando num time de empresários, lá em Mar de Espanha, divisa do Minho com o Rio. Conheço. E no segundo tempo, o rapaz que treinava a gente era um rapaz que jogou com o Zico. E aí ele falou comigo, eu ouvi uma voz dentro do campo dizendo assim, ó, esse não é o seu lugar. E aí eu olhei, fiz assim pra ele, tipo assim, como assim, mano? Tava jogando no meio. E ele fez assim, ó. Você achando que ele tava mudando de posição? Tipo assim, tá maluco? Falei nada com você. Dei mais 3 passos, a voz de novo. Esse não é o seu lugar. Eu sou muito alegre, muito brincalhão e tal. E eu vim com aquilo na cabeça, esse não é o seu lugar, esse não é o seu lugar. Como assim não é o meu lugar? E o pessoal viu de nós que eu tava sério. O que foi? Eu falei, não, nada não. Minha mãe sofreu 3 infartos. Ela ficou 9 anos na cadeira de roda. Quando Deus começou a levantar ela da cadeira de roda, ela começou a usar muletas. Usava 2 muletas. Se ela solta, eu já peguei mamãe caída no chão, porque a muleta caiu e ela no chão, tive que levantar ela. Quando eu cheguei em casa, que eu, na época não tinha celular, né? Então quando eu botei a chave no portão, que eu abri, ela estava lavando louça, com as muletas. Quando eu abri o portão, não tinha celular, não sabia que hora que eu ia chegar. As muletas saiu, caiu, ela continuou de pé, virou pra trás em línguas, apontou o dedo pra mim chorando e falou, sou eu, Deus, que falei lá e torna a falar que esse não é o seu lugar. O que é isso, sabe? Arrepiei. Aí, era como se Deus estivesse falando assim, ó, eu fechei o caminho. Você não tem como passar. Ali eu falei, eu me rendo. Ali eu me rendi. Ali eu me joguei, falei, tá? Aí você já parou imediatamente com o futebol. Assim, não, aí eu comecei a jogar atendendo um pessoal lá do meu bairro, que era um time, River Plate, que, por sinal, assim, o melhor time que eu joguei. Uhum. A gente disputou, acho que uns 3 ou 4 júnior.
Fomos bicampeões de Contagem. Sim, o time era extraordinário. E, entre aspas, eu vim com aquela família, não, o cara já rodou, já jogou não sei na onde e tal. Mas o time era muito bom. O time era muito bom que nos 2 ou últimos anos eu fiquei no banco. Mas assim, entrava todo jogo, mas ficava no banco. E eu estava naquele lugar, mas na minha cabeça, não é aqui. Você foi parando aos poucos. Fui parando, eu não larguei tudo. Uhum. Porque é difícil, mano. É muito difícil. Mano, você está ligado? É difícil. Parar de uma vez é É complicado. difícil, é complicado. Eu sei que Deus pode fazer isso na vida de qualquer um, mas é difícil. Aí devagar você foi substituindo. Ah, Ricardo, aí tem uma fase muito top. Que como eu sempre fui na igreja, eu comecei a ajudar um pastor. E eu carregava a mala desse cara. Você começou a andar com ele. Comecei. Colei nesse cara. Porque ele pregava. Eu comecei a aproximar desse cara, ver esse mundo aí. Rapaz, o que esse cara fala? 2 minutos, pô, eu já começava a chorar. O que é isso? Então aquilo começou a me instigar. E eu comecei a servir esse cara. Carregava a mala dele. Engraxava o sapato dele. Você começou a modelar o cara. Pastor Bartolomeu. Comecei a engraxar o sapato dele. Me chamava de rasga-seda, bajulador. E eu servi nesse cara. Aí um dia esse homem foi embora. Ele foi embora, a gente tinha um grupo de jovens, orávamos todo dia de Ele 13. faleceu? Não, ele foi embora. Ele foi transferido. Ah, foi embora. Ele foi embora. Eu não sei. Papo mó sério, cara. Aí, cara cheio de conceitos e aplicados. Uma história arrepiante aqui. Aí ele foi embora. Pô, mas ele faleceu. Não, ele foi embora. Ele foi embora, mudou. Eu fui pra algum Mudou de lugar, cidade. cara. Eu fui embora. Entendi. Mano. Eu tentando falar de um jeito, mas, pô. A gente tenta botar esse podcast, gente, sério, mas o Ricardo não deixa, cara. É possível, né? O cara entendeu. Ele foi embora, Ele vazou. foi embora. E aí, entendi. Eu falei, tô frito agora. E ali você já tinha os seus 20 e poucos. Né? Já tinha 18 anos. Falei, e agora? A minha âncora era o cara. O cara que me apoiava. Era o cara que me corrigia, que me lapidava. O cara foi embora. Aí no dia lá ele orou, abençoou todo mundo e tal. E aí no final ele me chamou por trás da salinha assim. E falou comigo assim: eu abençoei todo mundo aí com muitas coisas. Não tenho presente pra te dar. Eu não tenho nada pra te dar fisicamente. Mas Deus me disse ali, nessa última oração que eu tô fazendo, que o que ele me deu, ele vai te dar em dobro. Oh. Toda a sabedoria, todo o conhecimento que eu tenho, você vai ter em dobro. Eu vou assistir você chegar em lugares que eu nunca estive. Porque as flechas, os arcos não se movem, mas as flechas sim. Então eu serei seu arco. E você será minha flecha. Os lugares onde eu não acessei, você vai acessar. As janelas que nunca foram abertas para mim, será aberta para você. Os lugares que eu nunca conectei, você vai conectar. Deus vai criar pontes para você. Vai ligar você a pessoas que você nunca teve acesso. E aí me deu um beijo. E foi embora. Ele foi e a palavra ficou. Ficou a semente. E ali você começou... Aí aos poucos eu comecei. Tem uma história engraçada. Essa hilária é essa. Todo mundo, para ser excelente, precisa treinar bem. Sim. Tem um vídeo meu aí que deu uma visualização bacana, que a preparação vem antes da apresentação. Eu assisti esse vídeo. Quem mal se prepara, mal se apresenta. As pessoas dizem que Noé demorou mais de 100 anos para construir a arca. Não, não, não. Não foi Noé que demorou 100 anos para construir a arca. Foi Deus que precisou de 100 anos para construir o Noé. Oh. Toda a preparação vem antes da apresentação. A preparação exige mais do que a apresentação. Na apresentação você chega pronto, mas na preparação não. Então o que eu fazia? Eu ia pro monte orar e começava a pregar no monte sozinho, porque ninguém queria me convidar. Ninguém sabia quem eu era. Então eu pregava sozinho, no meio do mato. Pregava pras árvores, ninguém sabia quem eu era. Mas você estudava a Bíblia? Lia antes em casa, lia. Passava a noite, madrugada. Madrugava. E depois também, o cara tem que estudar também, não tem Claro. jeito de não cai tudo. É assim não, amigo. Você não vai fazer o gol de placa, você tem que ali dar uma treinada. Já te direcionou, agora é você aí. Você tá aí? É. Ou seja, eu vou preparar o caminho, mas aqui, você que tem que preparar a mensagem. Vai, irmão. Trabalha Então eu aí. lia muito, buscava, assistia pregação, colava muito com quem tinha mais do que eu, rapaz. Tinha um cara lá chamado Maurício Araújo, magrelo. Meu cinto dá 2 voltas nele. Mas assim, que esse cara conhece, irmão, um trem extraordinário. Você sentar com ele, você fica assim, ó. Ele tem tanto conhecimento, você fala, que loucura é essa? Então eu colava muito perto desse cara. É porque eu falo, você tem que ter fé em Deus, você tem que orar, você tem que pedir a Deus. Mas, irmão, entrega currículo. Claro, irmão. Trabalha, Boa, estuda, boa. joga na loteria, vai Boa. que você ganha. Boa. Corre atrás, ajuda os outros. Boa. Entendeu? Se capacita, Boa. que você vai conseguir. É isso aí. E Deus vai abrir as portas pra quem tá preparado, amigo. Uau. Agora, deitado no sofá,
vendo Sessão Sessão da da Tarde. Acordando meio-dia, bebê. Uma Esperando a sexta chegar? Não Eu dá, liguei não. pro Jackson. Graças a Deus, esse mês pra nós foi um mês muito corrido. Muito corrido. Eu fiquei uns 3 dias também deitado, também tive uns probleminha aí de saúde aí que já passou, entendeu? Que nós somos igual bambu, irmão. Nós enverga, mas Tô nós não ligado, quebra, não. É isso aí, é isso aí. Entendeu? É isso aí. E foi muito corrido. Quando eu pensei, eu falei, gente, nós não fizemos podcast. E eu tô pra te chamar, não é de hoje. Verdade. E eu tava uns tempos um pouco afastado. Eu não estava indo muito na igreja, muito na célula, porque eu tava trabalhando muito. Corrido. Só que o dinheiro, ele só compra coisas. Ele não te dá o conforto e a paz que você precisa. Uau. Então eu comecei a perder sono, comecei a acordar de madrugada, comecei a discutir com a minha esposa. E eu falei assim, eu tenho que voltar pro corpo. Então eu voltei a frequentar a minha célula, voltei à igreja, e eu comecei a sentir a paz que excede todo entendimento novamente. E quando eu fechei o olho, veio você na minha cabeça. Eu preciso, nem que seja almoçar com ele. Top. Surgiu a oportunidade, eu liguei pra ele 2 dias atrás, falei, faz um podcast comigo, assim, estarei lá. Foi mesmo. Escrevi de jeito aí que você falou. Estarei lá. Mas toda a pauta de podcast você falava dele. Não é? Falou, tem que trazer, tem que trazer. Toda a pauta. O Ricardo já fala doce, ó. Então o podcast já tá aqui, quero te agradecer imensamente. É isso, porque você, aqui, isso que você falou, tem que acordar cedo, tem que correr atrás. E ele tá aqui de manhã, esse cara. Então, gratidão, cara. Que isso, gratidão, cara, tá doido. Por você ter vindo e ter estado disponível pra abençoar a gente aqui com o seu conhecimento. Top, mano. Mas vamos lá, você tava colado no cara. Você falou um negócio sobre a questão de voltar pro corpo. Um membro não vive sem um corpo, mas o corpo vive seu membro. Exatamente. Você pode tirar um membro do corpo que o corpo vive. Agora o corpo não vive seu membro. Por isso que todo corpo precisa de célula. É isso mesmo. Sem a célula o corpo morre. Eu tava tão colado que esse cara, eu comecei a pregar. Sozinho, no espelho, eu pregando. Treinando, pai. Treinando. A pessoa, minha irmã, abria a porta. Sai! E um dia eu tô pregando um monte, era meio-dia. Eu ficava muito de jejum. Ricardo era tão magro, de tanto jejuar, que quando o vento batia, mostrava os ossos assim, de tão magro eu era. Tinha dia que eu ficava, tipo, 2 dias de jejum, sem comer, sem beber água. Eu ficava 2 dias trancado dentro do quarto, lendo Bíblia, sem comer, sem beber água. Era uma loucura a minha vida. Todo mundo falava com a minha mãe, olha, seu menino, olha, ele tá ficando pálido, esse menino tá ficando bambo. E era um trem extraordinário, eu fazia com muito amor aquilo. E um dia eu tô no monte, 3 dias de jejum, mano, sem beber água. Esse dia foi ruim. Que isso? Quase morri. 3 dias sem beber água, sem comer nada. Pelo Deus de Abraão, falo com vocês aqui. Tô lá no monte, lá pregando. Isso é muito hilário, assim. Tô pregando. 2 horas de mensagem. Porque eu não sabia o time de parar, eu nunca tinha pregado, gente. Então, pregando. Chegou a hora do apelo. Quem quer entregar a vida pra Jesus? E eu... Agora, quando eu pregava, o vento batia, o mato balançava. E eu falava que o mato era a igreja. E eu já tá sacudindo ali, olha lá, a unção já passou. Tem irmã caindo aqui. Era o vento balançando o mato. E eu falava que o mato era a igreja. As árvores, na galeria tá... Nunca preguei galeria, nem tinha subido galeria, nem sabia o que era galeria. Lá em cima da galeria, agora é a hora do apelo. Quem quer entregar a vida pra Jesus? Levantou um cara no meio do mato, mano. Ah, você tá de saca. Aí eu saí correndo. Não, eu te falei isso agora. Eu ia correr. Eu não entendi. Falei, peraí, eu falei no meio da mensagem, se o diabo aparecer, eu arrebento, mas levantou um cara, eu corri. Se o diabo apareceu, lascou. Deixei o celularzinho, que era um A52, lembra? Um A52, um pequenininho. Você saiu correndo. Deixei a chave, o celular pra trás, chinelo, e saí correndo. E o cara gritando, pera, e eu correndo, e o cara correndo atrás de mim. Aí eu falei, meu Deus, mas peraí, eu não falei de fé, falei de Deus agora, e o cara correndo, aí eu parei. O cara, pera aí, vem cá, tal. Aí eu fui voltando meio com o pé atrás, né, mineiro, desconfiado e tal. Aí ele, quando eu vi, ele tava chorando, ele foi e falou, cara, eu vim pegar uns passarinhos aqui, e tô ali... É o Jorge. E tô aqui com um cigarro de maconha desse tamanho, mano. Enquanto você pegar o passarinho, eu fumar um brauzinho aqui. Eu tô sentado aqui, mano. Eu tô vendo um cara vindo falando uns trem de lá pra cá. E de lá pra cá você vem falando minha vida. Nossa. Eu quero esse negócio que você acabou de falar aí. Orei pro cara. Abracei ele ali. 2 anos depois eu tô no Extra. Quem que tá na fila? O cara. Eu não conhecia, ele me conheceu. Você lembra de mim? Eu falei, não. Tomo conta de uma igreja hoje, mano. Que isso, sabe? E eu tava começando a pregar. Ali foi de um carimbo, tipo assim,
Primeira transformação que É você isso aqui, mano. fez assim. É isso aqui. É isso aqui mesmo. Quero viver. Eu sei que o que eu ia ganhar como jogador de futebol, meu amigo, financeiramente, mas o que ele acabou de falar aqui, dinheiro não compra tudo. Exatamente. A maior riqueza para Deus não é o dinheiro, é o conhecimento. Pessoas vão morrer pobre tendo dinheiro, porque Deus construiu tudo sem 1 centavo, apenas com conhecimento. O conhecimento é a chave que te liberta da ignorância. Não tem como enganar quem conhece. Quem conhece? Não tem como enganar, não. O conhecimento é uma luz para iluminar corações apagados. Toda vez que você tem um conhecimento, por que hoje nós estamos vivendo a era do cancelamento? As pessoas estão cancelando as outras por qualquer coisa. Você não pode errar, não. Exatamente. Pode chamar de grandão? Grandão. Pode, grandão. É grandão mesmo. É grandão. As pessoas não podem errar hoje, não. Você não tem direito de errar. E nós não somos Deus, cara. Somos homens. Cheio de juiz de causa, né? Não Tipo pode. isso, né? A crucificação hoje não é o Gólgota, é a internet. Se você erra, você é crucificado. Quando as pessoas investem no cancelamento, automaticamente elas saem do alinhamento. Não existe relacionamento com cancelamento. Entende? Por quê? Quando o nível do cancelamento sobe, o nível dos relacionamentos desce. Quando a eliminação se estabelece, os relacionamentos se desfaz. Porque para Deus o relacionamento está acima do cancelamento. Pedro negou Jesus, Jesus não cancelou ele. A mulher foi pega adultério, Jesus não cancelou ela. Moisés matou um cara, Deus não cancelou ele. Davi adulterou, Deus não cancelou ele. Se as pessoas se sentem maior do que Deus, então elas estão disponíveis para cancelar. Se Deus não cancelou, quem sou eu para cancelar, cara? Exatamente. E você, depois dali, você foi... Como é que eu vou falar isso? É uma carreira, né? É uma carreira, claro. É uma carreira. Claro que é uma carreira. É uma carreira. Paulo falou isso, é uma carreira. Hein? É uma carreira. Aí ali você foi, começou a pregar em alguns lugares, outros lugares, e foi Aí crescendo. Tem um outro detalhe também que é engraçado. Não é engraçado assim, é profundo isso. Eu estava até na cidade de Nova Serrana ontem, o pastor que estava lá, pastor Eduardo, ele lembrou isso. As irmãs da Assembleia têm um culto à tarde, 2 horas, chamado Círculo de Oração. E lá, irmão, só vai Pedro, Tiago e João. Lá só vai quem tá na guerra, irmão. 2 horas da tarde, no calor brabo. Como ninguém me chamava pra pregar, Sei lá. o que eu tive que fazer? Eu vou nesse ciclo de oração. Botava uma gravata, paletózinho. Lembra até hoje. Camisa laranja, gravata verde, terno cinza, calça marrom, sapato preto. Um papagaio preto. E aí chegava lá e não pedia oportunidade, ficava lá. As irmãs olhavam para um lado, olhavam para o outro, via que não tinha ninguém, era você. Vamos ouvir esse menino, eu gritava, hein? Meu amigo, eu berrava. Porque era o meu começo, ninguém nasce pronto. Menino nasce andando. Ele engatinha, né? Depois vai caindo, depois vai aprendendo e tal. Então, o círculo de oração que eu pregava ali, não ganhava 1 centavo, não me dava uma oferta. E ali, todo dia, 2 horas da tarde, saía de um ia pro outro, às vezes andava a pé pro JK, ia pro Riacho, ia pro Eldorado, e lá no meu bairro, Parque São João. Resumindo, foi o lugar onde Deus me moldou. Ali você foi Fui preparado. forjado ali. Porque ali, uma coisa era eu pregar no monte sozinho. Outra coisa era eu no meio do público. Era ali que eu me corrigia. Isso aqui que eu falei tá errado. E dava um público. Dava umas 30, Sim. 50. Não era plantas, né? Não era plantas, ali já era pessoas. Pessoas. Então ali eu aprendi a conviver com pessoas que quando você fala estão de cara feia. Ali eu comecei a conviver com críticas. Entendi. Pessoas sentadas, tipo assim... Porque como eu não trabalhava, eu só mergulhei naquilo. Então eles me chamavam de vagabundo gospel. Esse cara não vai dar nada. O cara não trabalha, velho. O que esse cara quer da vida? Como é que esse cara vai casar? Por isso que ninguém quer ele. E eu não namorava ninguém, que a minha vida era só oração, oração, oração. Eu não tinha tempo pra namorar, irmão. Não tava pronto pra aquilo também. Como é que eu ia assumir um casamento? Não tava pronto. Então, eu só focava naquilo. Aí, engraçado, nesse ciclo de oração, aí um cara chamado Renato me viu. Falou, ó, vamos começar a fazer um propósito de oração aí que daqui a pouco sua agenda vai... Falei, fala assim, não, vai. Não, acho que Deus me chamou pra isso, não. Deus me chamou pra ficar só aqui mesmo. Não. Começamos a orar e, do nada, um cara viu, irmão, você prega em tal lugar? Pronto. Do nada, entre aspas, né, irmão? Teve uma história. Porque o cara orou pra... O cara treinou pra planta. É isso aí. E o vento mexia e falou assim... isso aí. Saiu um cara do meio do mato. Ninguém... Que brotou um cara. Sabe o que é? Ninguém... hoje em dia, ninguém quer treinar sozinho dentro de casa. Ninguém quer se preparar. Ver o cara lá no alto, como que ele chegou lá? Não, ele não tá lá hoje, não. Ele começou de baixo.
Ele começou sozinho, Uau. dentro do quarto, Uau. depois foi pro monte sozinho, depois para 30 pessoas. Uhum. Foi aumentando. E foi aumentando, Aumentando. foi aumentando. Hoje, a tecnologia fez as coisas ficarem muito imediatas. Você manda uma mensagem pro cara, o cara quer que você te responda agora. Agora. Então, o imediatismo faz com que as pessoas acham que o sucesso é imediato, e o sucesso é construção. Exatamente. Construção. Então, você tem que passar a construção para você chegar no seu Tem todo propósito um processo, né? e chegar no sucesso. Boa. Então, isso é muito importante a gente falar. As pessoas precisam aprender que tudo é construído. Uhum. Que ninguém hoje quer construir nada. Uhum. Você tem que plantar para depois você colher, mas vai vir uma chuva, vai vir essa chuva e vai derrubar tudo. Uhum. Você tem que plantar de novo. Tem que ter paciência e tem que construir. Um dia você vai ter tanta lavoura que vai chover, sempre vai chover. Uhum. Mas você vai ter outra lavoura crescendo. Essa aqui destruiu, mas você tem essa aqui. E você vai lá. Só que para isso você precisa começar do início. Boa. Igual você fez. Boa. Boa. E o do nada acontece. É isso mesmo. Aí começou a pipocar. Não, aí pronto. Você teve vontade de abrir uma igreja? Não. Não. Nunca tive. Por quê? Tipo assim, eu entendo que o meu chamado é de um evangelista, é o cara que anuncia. Que anuncia. Eu acredito que um dia... Por quê? A galera entende o seguinte. As pessoas estão prontas pra subir, mas não estão prontas pra descer. Oh, Vocês andam de avião, vocês sabem. O mesmo avião que sobe é o que desce. é o que desce. Uma hora ele vai ter que descer, irmão. Desce. Ele vai ter que voltar pra pista de novo. E é esse voltar pra pista, é quando você tá no lugar fixo. Fixo. É um local. Eu ainda não vejo que chegou a hora, mas vai chegar. Vai chegar. Vai chegar. Você é pastor de igreja, isso é fato. Porque o pastor de igreja está associado à pregação. Só que agora eu não vou ficar pra lá e pra cá. Você vai ter uma... E também cansa muito, né? Você ficar viajando. Mano, eu vou te contar uma parada. Cansa muito. As pessoas não têm noção. Cansa muito. Eu só vou por causa do chamado. É. Cara, assim, eu chego a me emocionar, porque Filho. eu tenho um menino agora, cara. Filho é foda. Meu Deus. Cara, me arrebenta. Primeiro filho. Primeiro filho. Eu nunca quis ser pai. Nunca pensei em ser pai. Eu já falei com a minha esposa. Não quero ser pai. Deus me curou, cara. Eu falei com Deus que não queria ser pai. Mas esqueci de combinar com ela. Ela queria ser mãe. Deus abriu a madre da minha mulher, me deu um menino maravilhoso, Joseph. E Joseph veio pra me curar. Porque a paternidade é algo maravilhoso. Porque tudo que Deus começa com os pais, ele dá continuidade nos filhos. Tudo que Deus começou em mim, eu tenho um... Papai morreu há 10 anos. Papai era um pregador, gente. Papai era pastor de igreja. Papai já leu a Bíblia mais de 88 vezes. Papai morreu com a Bíblia aberta. O que meu pai deixou pra mim foi uma Bíblia. Porque para algumas pessoas você deixa herança, mas para outros você deixa um legado. A herança que você deixa pra alguém, o legado que você deixa em alguém. Então assim, cheguei de viagem ontem. Amanhã eu já tô na estrada de novo, em Rondônia. Quer dizer, você acha, eu que não queria, agora eu queria curtir o Joseph, mas pesa demais. Às vezes reflete mais o cansaço e também aquela saudade, tipo assim, poxa, você tá num lugar, às vezes você não queria estar ali, você ouve coisas que você não queria ouvir, poxa, eu queria estar em casa, mas você tá ali por causa do seu propósito. Que se fosse pela sua vontade, já tinha pegado, chutado tudo e ido embora. Então assim, o filho, você tá maluco, cara. Desculpa aí. Tá que eu tenho um filho também, que meu filho tem 9 meses, eu acho que é mais ou menos da idade Então, o meu tem 6, cara. eu vi, eu acompanhei. E, cara, filho é... O amor que a gente tem por um filho é maior do que o amor da nossa própria vida. A única coisa maior do que o amor por um filho é o medo de perdê-lo. Uau. Filho é tudo na vida do homem. Eu acho que o homem só descobre o verdadeiro amor quando ele tem um filho. Acredito. Então Deus te abençoou muito, porque não tem como um homem igual você não sentir o verdadeiro amor que é ter um filho. Deus me completou agora. Eu era incompleto. Exatamente. Ele me completou. Ele tirou de mim o medo da paternidade. O medo estava roubando essa paternidade de mim. E todo homem, para ser completo, precisa ser pai. Porque ele vai sentir o que o pai dele sentiu por ele. É isso mesmo.
É uma loucura. Cê é Você tá no lugar e pensando nele. Filho é loucura. Você tá no lugar, pensa nele. Você quer estar perto dele. Ah, mas eu não gosto do cocô do menino, irmão. Quando você tem Cê é filho, louco. cara, você limpa com prazer. Não tem problema. Você sabe o que é isso. Então, mas é um projeto breve ou você ainda tá conversando com Deus? Então, o que acontece? Cara, eu tive muitos desafios. Agora eu tô terminando de escrever livros, né? E... Então, uma história da Bíblia, que é um menino chamado José, que é o cara que sonha, né? E quando ele foi sonhar, os irmãos odiaram ele. O texto diz que ele sonhou, contou o sonho pros irmãos, os irmãos odiaram. Sabe o que ele fez, Ricardo? Sonhou de novo. Então, quando você conta um sonho e as pessoas te odeiam, sonha de novo. Porque a maior certeza que você está no sentido certo não é os aplausos, não é os elogios, mas é a oposição. Oposição. Irmão, a maior confirmação que você está no sentido certo é a oposição. A oposição só confirma os seus passos. Se você estivesse no caminho errado, ninguém ia te barrar. Ninguém ia levantar contra você. Se você estivesse no caminho, ninguém nem nada, mas como você está no sentido certo, a oposição mostra o sinal que você está no caminho certo. Então o José sonhou, o padeiro sonhou, o copeiro sonhou, Faraó sonhou. Os únicos que não sonharam foram os irmãos de José. Porque estava tão focado em matar o José que esqueceu de sonhar. É isso mesmo. Quando eu comecei a pregar, o que mais aconteceu? A gente querendo abortar. O que mais acontece? O que mais acontece? E nessa virada de chave que você teve que começou a crescer, começou a ir em vários lugares, várias cidades, vários estados, começou a crescer muito na rede social. Eu vou falar disso ainda. Como que você trabalha o ego? Uau! Aí foi profundo, hein? Muito boa. Então, cara, isso é forte, isso aí. É forte. Porque a gente vê pessoas se perdendo por causa do ego. Pelo amor de Deus. Crescendo, tendo um trabalho bacana, mas começa a se perder, começa a se render aos prazeres do mundo e esquece do que levou ele ali, que foi a palavra. Uau. Como que você cuida disso? Porque eu sei que Então, você é um cara muito humilde, cara. tem uma escola por trás disso. Primeiro, de onde eu saí. Periferia. Segundo, minha mãe. Uma escola. A vida também me ensinou muita coisa. E eu descobri ao longo dos anos que os caras mais extraordinários que eu conheci foram humildes. A humildade é uma chave que abre a porta que os arrogantes fecharam. Oh. Vai ter lugares que não é o talento que vai te levar. É a humildade. A humildade te promove. A humildade é uma chave. Então eu percebi isso, que Jesus foi humilde. Tem a história de Saul e Davi, né? Por que Saul perdeu a coroa? Porque quando a cabeça cresce, a coroa cai. Oh. Um anjo, um querubim, caiu do céu por causa da soberba. Vou repetir. Um anjo caiu do céu por causa da soberba. Sabe onde as pessoas caem? Não é em pecado. As pessoas caem primeiro por causa da soberba. O pecado é uma consequência de um coração soberbo. Entende? Não é o pecado, não é Jesus que tem que sair da vida das pessoas. É o pecado que precisa sair. Só que o pecado só sai quando a arrogância sai. E aí o que acontece? Você começa a aproximar de pessoas, por exemplo, às vezes você vê umas coisas tão simples. Simples. Você vê um cara que é tão conhecido parar para atender uma pessoa. Olha. Aí você pensa, poxa, eu não sou ninguém. Quem sou eu na fila do pão? Entende? Então, assim, é sacrificar todo dia. É fazer um compromisso de não permitir que aquilo te coloque em lugares a ponto de você abater pessoas. Porque da mesma forma que Deus permitiu você chegar, Deus também pode te arrancar de lá. A soberba te remove, cara. É um perigo. Mas você já sentiu? Eu desafio a qualquer pessoa no Brasil a falar que o eu, o ego ou a soberba nunca bateu na porta do coração dele e falar, deixa eu entrar. É uma guerra. O apóstolo Paulo disse assim, todo dia eu subjugo os meus membros. Ele falou, já estou crucificado. O que é crucificar? É morrer, cara. É terminar de pregar, as pessoas vieram e falam, mano, que isso? Nunca ouvi uma mensagem dessa. E que é o que mais acontece com você. E você pega na mão da pessoa, mas aí a sua cabeça tem que estar em outro lugar. Estou falando com vocês aqui, agora, nesse momento, eu tenho um irmão em casa drogado.
Então, quando o cara pensa em se exaltar... Peraí, só. Eu tenho um irmão lá em casa. Deus tem que colocar um espinho na vida da gente. Porque o espinho não é pra te matar. É pra furar o seu ego. Toda vez que você começa a crescer, o espinho vem... Que se você viver de ego, uma hora você morre, irmão. E é perigoso. É perigoso. É perigoso. Porque todo mundo tá sujeito, né? Quantas pessoas que você conhece? Eu mesmo. Eu mesmo, amigo. E é, cara. Eu comecei a cantar muito novo. Só pra você entender. Comecei a cantar muito novo. Com 22 anos, eu tava com um sucesso muito grande em Belo Horizonte. Eu achei que aqui era o mundo. Uau. Sou o cara, pai. Ganhava muito bem, carro, casão, festa todo dia. Com 26 eu quebrei, com 30 eu quebrei de novo. Aí eu falei assim, o quê? Eu tenho o quê? Eu tenho que pular de Deus e ficar mais humilde. Entendeu? Ué. E é isso, me furou. Me fala uma coisa. Que pesado isso aí. Sua rede social. Jackson Marques JM. Isso aí. 354 mil seguidores. Tá de parabéns, irmão. Obrigado, cara. Você só posta coisas bacanas aqui. Muitas visualizações. Continue assim, porque onde, né, você não pode chegar, aqui chega. Uau. A internet veio para levar coisas boas para as pessoas. Boa. E, infelizmente, também leva Pois coisas ruins. É. Mas continua com esse trabalho que você tá de parabéns. Obrigado, cara. Tá? Eu queria que você olhasse para aquela câmera ali e falasse alguma coisa para uma pessoa que está precisando ser resgatada. Igual você resgatou o cara lá no meio do mato. Top. Então, eu sempre digo o seguinte: o nível da dor que você suporta é o nível da cura que você precisa. Qual o problema das pessoas hoje? Focam mais na dor do que no propósito. O seu propósito tem que ser maior do que a sua dor. Toda pessoa que quer ser resgatada, ela dá um sinal. Como é que você vai ser resgatado se você não sinaliza? Então, diga a vocês que estão assistindo. O resgate é imediato quando você se prontifica a ser resgatado. Deus sempre está de mãos estendidas, porque o maior problema é que a religião ensina a apontar o dedo, já Deus ensina a estender a mão. Só Deus pode arrancar você dos lugares que você não consegue sair sozinho. Não tem como você sair das suas próprias prisões. Então, Jesus, ele é um homem que tem uma chave que pode libertar você dos lugares que você não conseguiu sair. Até porque ele não te achou livre para te fazer preso, mas ele te encontrou preso para te fazer livre. Trem. É isso. Não tem mais o que dizer, tem? Tá doido. Tá louco. Uma coisa encerra aqui minha participação. Ô, Jax, muito obrigado, cara. Eu não tenho palavra pra te agradecer. Uma árvore não cresce sem ser podada. Uma árvore só cresce se ela permitir ser podada. Quando você poda uma árvore, você está dando a oportunidade dela de um crescimento. Podar ou recomeçar. Por que as pessoas não querem crescer? Porque elas primeiras não querem ser podadas. É isso mesmo. Quem não está pronto para ser podado, também não está pronto para crescer. Oh. A poda de hoje é garantia do crescimento de amanhã. Deus abençoe. Que é isso, cara? E eu tenho só uma coisa pra dizer. Fala aí. Ainda bem que você não virou jogador de futebol. Ainda bem. Ó, foi a melhor mesmo, grandão. Ainda bem que você não virou jogador de futebol. Muito obrigado, irmão. agradeço. Que Deus te abençoe, que você tenha, né, uma semana aí abençoada, suas viagens, que você continue sendo esse cara sensacional. Primeira vez que eu te vi, eu já virei seu fã. E te sigo e tamo junto sempre, tá? E vamos fazer, com certeza, daqui uns meses, a segunda edição. Quando tiver o livro, você traz pra lançar aqui. Traz pra lançar Então fechou. aqui. Vai ser em novembro agora. Então pronto, Fechou. tá? Jax, muito obrigado. Obrigado, eu que Deus te agradeço. Tamo abençoe. junto. É nóis, viu, Fechou. irmão? Valeu, papai. Sempre. Amo vocês. Valeu. Grandão, que isso, irmão? Mano, que isso. Não tem o que dizer. Sensacional. Ah, Sensacional. nossa senhora. Obrigado a cada um de vocês. Deixa eu mandar um abraço aqui para o meu amigo Diogo Leite, lá do Iacan. Tamo junto, meu irmão, sempre. Tô esperando você aqui, viu? Grandão,
agradecimentos. Mensagem rápida, agradecer o pastor mais uma vez aí pela participação no nosso podcast e avisar que nos comentários que você quiser anunciar aqui no podcast, tá lá o telefone do nosso comercial, fique à vontade para mandar sua mensagem, o pessoal tá lá à disposição para responder e tirar todas as dúvidas. É isso aí. E para finalizar, antes, comentem, curtam, se inscrevam no canal, tá? Ajuda nós aí, façam que esse podcast chegue a mais pessoas, porque a mensagem aqui foi muito bacana. E para terminar, eu vou repetir o que o pastor acabou de falar aqui. Quem precisa de ajuda tem que sinalizar. E se você pode ajudar, repare, fique atento em quem está te sinalizando. Tamo junto, é nóis, até o próximo VensaCast. Valeu!